Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar um pouco hoje sobre polígonos. Aí, beleza, só colocar na tela aí nosso quadro. É o seguinte, polígonos, nós temos aí figuras muito interessantes, essas regiões fechadas aqui, né? E aí é o seguinte, essas regiões que nós vamos chamar de polígonos, elas sempre vão possuir alguns vértices que são denotados por letra maiúscula. Por exemplo, esse aqui tem 3 vértices, que eu vou chamar de A, B e C. É um triângulo, o nome desse polígono. Esse outro aqui, ele possui uma, duas, três, 4 vértices, chamado de quadrilátero, né? E esse outro possui 5 vértices, A, B, C, D e E. 5 vértices, beleza? No caso, esses polígonos aqui, eles são muito conhecidos. Esse aqui é chamado de triângulo, esse aqui de quadrilátero e esse aqui é chamado de pentágono. Além da quantidade de vértices, eles também possuem uma quantidade de ângulos, que é a mesma dos vértices, né? Os ângulos aqui internos, por exemplo. 1, 2, 3. Aqui também, ó, ângulos. Aqui tem 4 ângulos. Aqui esse já tem 5 ângulos internos. Além disso, tem os lados, né, que é chamado de AB, BC, CD e assim sucessivamente, né, os lados do polígono. Também é interessante a gente ter essa noção. Então, é o seguinte, esses polígonos podem ser calculados, no caso, classificados como polígonos não convexos e polígonos convexos. Esse aqui, ó, não convexos. E esses outro aqui, ó, são chamados de convexos. Então, não convexos e convexos. Qual a diferença entre os polígonos convexos e os não convexos? É o seguinte, se tu observar, qualquer prolongamento de lado de um polígono convexo não passa por dentro, na verdade, nenhum passa por dentro do polígono. Por exemplo, se eu pegar o prolongamento desse lado aqui, ó, observa, nenhum dos prolongamentos passa por dentro dele. Se eu pegar o prolongamento desse outro aqui, ó, nenhum não passa por dentro dele, ó. Aqui também, o prolongamento desse não passa por dentro, esse aqui também o prolongamento não passa por dentro. Se tu observar nesse aqui, ó, o primeiro prolongamento, que é esse aqui, já passa por dentro do polígono. Quando isso acontece, ele vai ser chamado de não convexo, né? Então, eles podem receber a classificação de convexo ou não convexo. E além da classificação, eles também recebem nomenclaturas. Essa nomenclatura ela depende do número de lados. Por exemplo, se número de lados e também do número de vértices, consequentemente. O número de lados e o número de vértices são iguais. Se ele tiver 3 vértices, um polígono com 3 vértices, ele é chamado de triângulo. O polígono com 4 vértices é quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono e assim sucessivamente com base na quantidade de lados, né? Eu estou deixando uma tabelinha aqui, ó, com o nome com base no número de lados, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma maneira mais bonitinha. Beleza. Olha aqui, ó, só para você tirar um print e depois decorar esses nomes aí. Tá aí. No caso, o 20, que é o último que aparece, o 20, ele é o de 20 lados, ele é o icoságono, né? Então, o nome com base na quantidade de lados. Beleza? Só colocar aqui de novo, show de bola. E aí, dependendo da quantidade de dados também, a soma dos ângulos, o número de diagonais, ele muda, né? Por exemplo, se tu pegar um triângulo, não tem diagonais, mas se tu pegar um quadrilátero, ó, um quadrilátero aqui, ele possui, eu vou fazer de amarelo aqui, ó, uma, 2 diagonais. Se eu pegar, por exemplo, agora um outro polígono do tipo um pentágono da vida, ó. Pode imaginar aqui um pentágono. 5 lados, ele tem quantas diagonais? Bora contar quantas diagonais esse carinha aí tem. Bora contar aqui, ó. Ele vai ter uma, duas, é isso? 3, 4 e aqui, ó, 5 diagonais. Então ele tem 5 diagonais. Professor, e como é que eu fico sabendo o número de diagonais com base na quantidade de lados? Aí tem uma formulazinha, ó. Bora lá, rapidão, ó. A formulazinha para saber o número de diagonais com base no número de lados. No caso, n
vezes n menos 3 sobre 2. Essa fórmula te diz o número de diagonais, tá bom? Isso aqui é a quantidade de diagonais que tem totais, né? Vale ressaltar o seguinte, se eu quiser saber quantas diagonais passam no centro, né? Ó, passam no centro. Quantas passam no centro? Passam no centro. Vou colocar aqui. Quantas dessas diagonais passam no centro do polígono? Aí depende. Se o polígono tiver um número par de lados, o número de diagonais que passa no centro é n sobre 2. Se n for par. Se n for o número par. Se não for, o número de diagonais que passa pelo centro é 0. Ou seja, um pentágono. Quantas diagonais de um pentágono passa pelo centro? Nenhuma. De um hexágono. Hexágono tem 6 lados, então 6 para 2, 3. Então 3 passam pelo centro. E aí, se eu quiser saber quantas não passam, eu calculo aqui, ó, que esse aqui é o total. Essa fórmula aqui me dá o total de diagonais. Eu já sei dizer quantas passam pelo centro. E aí o restante é o que não passa pelo centro, tá bom? Bora pegar aqui alguns exemplos de questão, ó. Quantos são os lados de um polígono que possui exatamente 35 diagonais? Gente, vamos lá, ó. Diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. E aí, isso aqui é para dar 35. Bora fazer essa continha. N vezes n menos 3 é igual a 2 vezes 35, 70. 70. Aí aqui eu posso resolver pensando assim, ó. Se o número de lados for 7, o outro vai... Entendeu? Tem como fazer assim. Ou eu posso, ao invés de fazer por substituição, fazer uma equação de segundo grau. Eu prefiro fazer por substituição. Olha aqui, ó. Se a letra A for correta, aqui eu tinha 7 vezes 4. Isso anda longe de ser 70, então não pode ser a letra A. Se a letra B for correta, aqui eu tenho 10, aí n menos 3 é 7. 10 vezes 7 dá 70? Sim. Então a letra B é a correta. Marca a letra B. Ou então eu posso fazer a distributiva e resolver uma equação do segundo grau, se for o caso. Tudo bem? E aí é o seguinte, alguns polígonos, eles têm, ó, vou botar aqui, ó, ângulo, na verdade, todos os polígonos, na verdade, têm ângulos internos e ângulos externos. Observa que eles são suplementares, né? Formam 180 graus a soma dos dois. O que acontece? Dependendo do número de lados, também muda a soma dos ângulos internos. E aí, como é que eu posso calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Eu coloco aqui, ó, n menos 2 vezes 180. Aqui eu tenho a soma dos ângulos internos de um polígono. E se eu quiser a soma dos ângulos externos, é só pegar 360 graus, porque independe do número de lados. Tá bom? Então, a soma dos ângulos externos sempre é 360. E dos ângulos internos depende dessa fórmula. Por exemplo, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Bora pensar, ó, hexágono. Deixa eu escrever aqui, ó. Um hexágono. Um hexágono. Eu sei que o número de lados é 6. Já sei calcular o número de diagonais com a fórmula do número de diagonais. Se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um hexágono, eu sei que a fórmula é n menos 2 vezes 180. No lugar desse n, eu vou botar 6. Então, vai ser 6 menos 2 vezes 180. E aí, ó, essa soma dos ângulos internos aqui vai dar o quê? No caso, 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 dá 720. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é quanto? É 720 graus. Tá bom? E aí é o seguinte, existem algumas classificações que a gente vai chamar de polígonos regulares. Deixa eu escrever para vocês aqui. Olha aqui, ó. Polígonos regulares. E aí, o que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos que são equiláteros, ou seja, todos os lados possuem a mesma medida, e eles são também, além de equiláteros, são também equiângulos. Ou seja, todos os ângulos também possuem a mesma medida. Isso é uma característica de polígonos regulares. Por exemplo, um triângulo equilátero possui os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos com a mesma medida. Um quadrilátero regular seria quem? Seria o quadrado, que possui os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos com a mesma medida. Todos são 90 graus.
E aí o bacana é que para um polígono regular, se eu quiser saber qual é o ângulo interno, eu posso só pegar a soma de todos e dividir pela quantidade, né? E aí tá certo também. Pega a soma, divide pela quantidade. Ou eu posso achar o externo, que como é que acha o ângulo externo? A soma dos externos divide pela quantidade. E isso aqui, essa soma dos externos dividir pela quantidade, esses externos aqui é sempre 360. Então, 360 divide pela quantidade. Por exemplo, se eu quiser saber quanto vale um ângulo interno, não é a soma não, um ângulo interno de um heptágono, né? Observa, qual é o ângulo externo do heptágono? O ângulo externo do heptágono, botar o heptágono, que é 7. Não, botar hexágono, que é 6, vai ficar mais fácil de dividir, né? O hexágono. O hexágono ele tem 6 lados. O ângulo externo é 360 dividido para 6. Isso aqui dá quanto? Dá 60. Então, isso aqui é o valor do ângulo externo. Se eu quiser saber o ângulo interno, é só pegar a conta que falta para dar 180. No caso aqui é 120. Então, eu já sei o valor do interno. Aí, ou eu pego o valor da soma, que é aplicando na fórmula lá, que a gente já fez, olha aqui, ó. Aplicando na fórmula, e divido pela quantidade. Se pegar 720 e dividir para 6, dá 120. Ou eu posso ir por esse macetezinho. Encontro o externo, 360 pelo número de lados, e aí eu só vejo quanto falta para dar 180, tá bom? Beleza. Olha isso aqui, ó. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus. E os demais ângulos internos medem 128. O número de lados desse polígono é quanto? Gente, ó. Bora lá. Eu sei que eu tenho N lados. Bora colocar assim. Eu não sei quantos lados tem. Eu vou botar N lados. Desses N lados, eu sei que 2 medem 130. 2 medem 130. E os demais seria N menos 2. Vou botar assim, ó. 2 medem 130 graus. E os demais seria N menos 2 medem quanto? Medem 128. Fato é que, se eu quiser calcular a soma desses lados, como é que eu posso fazer? 2 são de 130. 2 vezes 130. Mais N menos 2 vezes 128. Só que o que é que acontece? Isso aqui é a soma dos ângulos internos. Mas tem outra maneira de chegar nessa soma, não tem? Qual é a outra maneira de chegar nessa soma? Jogando na fórmula, N menos 2 vezes 180. Ó, bora fazer essa continha aqui, ó. Aqui é 260. Aqui é N vezes 128, 128N. Aqui, ó, menos 2 vezes 128 dá menos 256. Igual 180N menos 360. Só resolvendo essa conta aí, ó. Agora, achar o valor de N é minha missão, achar o valor de N. Pensa comigo aqui, coisa rápida. 260 tirando 256 é 4. Mais 128N igual 180N menos 360. Aí agora o que eu vou fazer? Eu pego esse 128 e passar para lá subtraindo. Vai ficar assim, ó, 128. 180 tirando 128 é 52. Então vai ficar 52N. Isso aqui é igual a 360, vem para cá somando. 364. Só baixar aqui. 364. Então, esse N, ele vale quanto? Ó, esse N, ele vale 364 dividido para 52. Quanto é 364 dividido para 52? Observa que o meu número aqui ele tem que terminar ou em 2 ou em 7. Dentre as alternativas eu tenho nenhum número que termine em 2. E eu tenho um que termine em 7. Então, esse termine em 7 tem que ser minha resposta. Eu nem fiz a conta. Ó, letra E. Tá? Mas se tu pegar e dividir 364 por 52, tu vai encontrar 17 também. Tá bom? Letra E de ainda há esperança. Voltando para recapitular a questão. A gente pegou pelo enunciado, que tem dois ângulos de 130, e N menos 2, o restante de 128. Para somar eles, eu precisava dessa expressão que está em vermelho. Só que tem a fórmula que a soma também é isso aqui, ó. Então, só igualei os dois, virou uma equação de primeiro grau e eu achei o N. Tá bom? Belezinha. Olha essa outra aqui, ó.
Na figura a seguir, os segmentos AB e DE são paralelos. Determine o valor de x, sabendo que a medida dos ângulos de vértice B, C e D são, respectivamente, expressa por 2x mais 10, x mais 10 e 2x menos 10. Gente, ó, esse tipo de questão, como esses dois lados são paralelos, eu posso imaginar, ó, uma reta bem aqui, ó, fazendo 90 graus. Fato é, ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Qual o polígono que eu tenho? Eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Como é um pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 5 menos 2 vezes 180. No caso aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 3 vezes 180. No caso, é 540. 540 graus é a soma dos ângulos internos. Aí eu sei, ó, que um ângulo vale 90, o outro ângulo vale 90 também aqui em cima. Aí os outros três são esses, ó. Então vai ficar mais 2x mais 10, mais x mais 10, mais 2x menos 10. Só colocar aqui, só repetir ali. Isso aqui tem que dar igual a 540, que é a soma total, que eu já achei pela fórmula. 540, só igualei. 540. Aí, gente, ó, 90 com 90, 180. 180 com 20 dá 200. 200 menos 10 dá 190. 190 mais 2x com x dá 3x, com 2x, 5x. E que aqui esse aqui é igual a 540. Logo, 5x é 540 menos 190. Dá 330, né? 330. Perdão, 350, né? 350. Só pegar aqui. Ó, tô tirando 190. Eu tiro 200 e depois acrescento 10. Mesmo que eu tirar 190. Tirando 200 dá 340. Mais 10, 350. Só errar a ordem aí, né? 350. Tudo bem? Aí agora esse x, então vai ser 350 dividido para 5, que nada mais é do que 70, né? Essa divisão é 70, que está na letra E de Ainda Há Esperança. Tudo bem? Belezinha? Então, no caso, gente, ó, são questõezinhas que possuem um raciocínio um pouco mais aguçado. É interessante que eu tenho um domínio de equação do primeiro grau, porque a maioria delas vai bater numa equação do primeiro grau ou em uma equação do segundo grau. É interessante que eu tenha esse domínio. Lembrar da fórmula e calcular quantas são as diagonais. Cuidado nas pegadinhas a respeito das diagonais que passam pelo centro ou que não passam pelo centro. Tá bom? Lembra, só existe diagonais que passam pelo centro se o número de lados for par. Tá bom? E a relação da soma dos ângulos internos, o cálculo do valor de um ângulo interno, tá bom? Deixar alguns exercícios para vocês praticarem, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.